Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Miqueias. Nós vamos estar trazendo uma palavra aqui para a igreja. Quero que você preste bastante atenção. No final, nosso irmão Claudinho Marcel vai estar louvando ao Senhor também. Louvado seja Deus. Vamos ver se o grupo, louvado seja Deus, ali o ministério que veio aqui ministrar conosco também louva ao Senhor no fechamento. Abra a sua Bíblia no livro de Miqueias. Eu estou muito feliz, aleluia, por estarmos aqui nesta quarta reunião, aleluia, que está se fazendo em meio a este segundo congresso profético de edificação espiritual. O nosso tema, louvado seja Deus, do nosso congresso tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje aqui. Aleluia. O tema do nosso congresso está embasado em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, que diz assim: vem, ó Espírito, e assopra sobre estes para que vivam. Mas nós vamos nos ater aqui em Miqueias, capítulo 3. Quem abriu, diga amém. Amém. Então eu vou ler alguns versículos. Diz assim: e disse eu, ouve, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Versículo 11: os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Podeis sentar em nome de Jesus. Vamos prestar bastante atenção. As pessoas evitando de transitar dentro da igreja. Eu estava orando a Deus em espírito, pedindo a Deus que Deus confirmasse essa palavra que Ele colocou no meu coração. Essa palavra é uma palavra que está contextualizada à nossa época e até mesmo ao que a nossa igreja viveu. Louvado seja Deus. A nossa igreja passou por uma dificuldade muito grande há 4 meses atrás, contando com abril. Amém? Uma grande dificuldade mesmo, uma grande crise. Eu até louvo ao Senhor pela vida desses homens de Deus que estão aqui nesta plenária, como o nosso irmão Alexandre, o pastor Robson. Louvado seja Deus. Cheguei a comentar alguma coisa com eles, mas o Senhor nos deu vitória. E eu estava orando a Deus, louvado seja Deus, para que o Senhor trouxesse ao meu coração uma palavra. E Deus trouxe ao meu coração essa palavra. O livro de Miqueias, louvado seja Deus, é um livro muito rico, porque todos nós sabemos que a Bíblia, ela é dividida em muitas partes. O Velho Testamento tem as suas divisões. Tem ali aquela parte do Pentateuco, que são os primeiros livros. Depois tem aquela composição dos livros históricos. Depois tem aquela outra parte que são considerados livros poéticos. E lá para o final existe aquela divisão que são os profetas maiores e os profetas menores. E Miqueias, ele compõe aquele grupo dos profetas menores, que são 12. E o interessante é que o livro de Miqueias, ele é um livro que compõe 7 capítulos, mas ele faz uma síntese. Se você estudar profundamente o livro de Miqueias, você vai ver que o livro do profeta Miqueias faz uma síntese de todos os outros profetas, os profetas considerados menores. E o interessante é que nós vemos o livro de Miqueias não só contextualizado com os profetas menores, mas contextualizado com profetas como Isaías, que são considerados profetas maiores do seu livro, como o livro de Jeremias, enfim. O livro de Miqueias é um livro assim rico. E o capítulo 3, ele fala de um juízo. Bendito seja o Senhor. Deus inspira Miqueias, e dentro desses 7 capítulos, em principal, o capítulo 3, Miqueias, ele dá um enfoque acerca dos líderes que estavam levando a obra desleixadamente. Miqueias, no capítulo 3, ele dá enfoque aos líderes que perderam o alvo, que era Cristo,
que era o juízo, que era a verdade, que era a santidade. E eles estavam se voltando para exercer o ministério de forma promíscua, porque eles estavam se prostituindo. O sacerdote, ele queria ser pago para ensinar. O profeta, ele queria ser recompensado se ele entregasse alguma visão. Então nós vemos que esse texto de Miqueias, ele tem muito a ver com a nossa época. Fala de um povo que vive uma apostasia, uma frieza espiritual, e esquece de ter uma vida devota diante da presença do Senhor, e começa a usar o ministério, começa a usar o reino de forma ilícita para tirar proveito. Tem a ver com a nossa época ou não? Quem concorda, diga glória a Deus. E o interessante é que eu estava fazendo uma análise sobre a questão da nova era, e o interessante é que Satanás, ele usa 3 armas para agir com relação à nova era dentro da igreja. Ele usa a frieza, que é as pessoas perderem a visão que é Cristo, e passa a barganhar contra o Senhor. É o famoso pragmatismo. Eu só vou me lançar, eu só vou me dedicar em coisas que eu sei que vão trazer para mim retorno. Do contrário, eu deixo para outros. Então isso é característica de uma igreja fria. Perde a visão do alvo e só passa a fazer as coisas por interesse. Uma outra característica é a inquietação. As pessoas estão dentro da igreja mais preocupadas em serem honradas, mais preocupadas em que os seus problemas em específico sejam resolvidos, do que de verdade terem uma vida de santidade na presença do Senhor. E uma outra coisa, aleluia, é a questão da apostasia. O que é apostasia? É o abandono na fé. É aquele tipo de crente que, quando ele estava vivendo o primeiro amor, ele era extremamente espontâneo, ele era extremamente fiel ao Senhor, mas hoje ele saiu dessa visão e ele está vivendo uma vida de qualquer maneira. Quando Satanás, ele começa a entrar dentro da igreja e ele começa a caracterizar a sua entrada, trazendo frieza, trazendo apostasia, trazendo inquietação, nós, como exército do Deus vivo, precisamos aguçar os nossos ouvidos, ampliar a nossa visão para diagnosticarmos isto e guerrearmos em nome de Jesus Cristo, para que o mal seja repreendido. Muitas das vezes nós, como igreja, somos treinados para ficar somente na defesa, mas é chegado o tempo de passarmos para o ataque. E este congresso profético, ele é um protesto. Há cerca de aproximadamente 2 anos e meio atrás, o Senhor me deu uma revelação, e eu vivi algo semelhante esses meses. Deus falava para mim que existia um grande principado nesta localidade, e esse principado se levantaria para minar as igrejas da nossa localidade, deste bairro, tentando frustrar o progresso da igreja em todas as áreas. E o interessante que Deus me deu essa visão, eu contei, e Deus falava para mim que era necessário que a nossa igreja entrasse em oração para que esse principado fosse destronado. Eu contei para a igreja esta revelação. E o interessante é que depois que isto veio a acontecer, essa revelação de Deus, os meus olhos se abriram e Deus começou a chamar a minha atenção para algumas igrejas. E é isso que acontece. Você já viu, tem muitas pessoas que são aqui da nossa localidade, as coisas são assim: quando elas começam a dar certo, quando elas começam a acontecer, Satanás levanta motins, Satanás levanta divisões, Satanás levanta intrigas, Satanás levanta divergências no seio da igreja para atrapalhar o fluxo do Espírito Santo de Deus. E nós, como igreja do Senhor, não podemos ficar na retaguarda pensando: não, pastor, isso é relativo. A igreja cresce as responsabilidades, mas eu não estou falando de coisas que são relativas, eu estou falando de um levante demoníaco. E nós, como igreja, precisamos nos encher do Espírito, porque Deus escolheu cada um de nós para uma obra em especial, e nós precisamos ter consciência desta verdade e protestarmos contra as astutas investidas de Satanás. Você vai ficar de braços cruzados? Jamais. O tema da nossa mensagem é
infidelidade. Infidelidade, uma arma de Satanás. Diga bem forte, infidelidade. Uma arma de Satanás. Eu dividi este capítulo 3, que é composto de 12 versículos, eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte está embasada no versículo 1, que diz assim: e disse eu, ouve, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A primeira coisa que Miqueias faz quando ele chega, eu já falei que esse capítulo é um protesto que o profeta Miqueias faz, inspirado pelo Senhor, contra os líderes civis, que eram as autoridades políticas daquela época. É um protesto contra os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, e os profetas, que tinham compromisso de falar a verdade. Então o profeta Miqueias, ele chega perguntando para eles: olha, não é a vós que pertence saber o juízo? Por que Miqueias faz essa pergunta? Porque toda esta classe de autoridade, que eram os líderes civis, que eram os sacerdotes, que eram os profetas, eles, ao invés de encaminharem o povo a estarem na santidade, a viverem segundo a justiça de Deus, eles estavam desencaminhando as pessoas. Então nós vemos no versículo 1, uma arma que Satanás usa, uma característica da infidelidade. Satanás, ele inverte valores. Então, a primeira divisão desta mensagem, nós queremos falar sobre inversão de valores. Mas por que, pastor? Olha o que diz aqui o versículo 11. Diz assim: os seus chefes, versículo 9 diz assim: ouve agora isto, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Ou seja, as autoridades daquela época, ao invés de levar o povo a ser abnegado, a ser voltado para o Senhor, a ter uma vida de extremo compromisso com Deus, sabe o que os líderes estavam incitando no povo? A questão da barganhagem, porque o sacerdote, ele queria ser pago por aquilo, pelo que ele estava fazendo. O profeta, ele queria ser recompensado pelo que ele estava fazendo. Então nós vemos no versículo 1, uma inversão de valores. E se você analisar, é isso que Satanás cria. Muitas das vezes entram pelas portas das nossas igrejas pessoas caídas, pessoas completamente cacos entre os cacos, pessoas que precisam realmente de um tratamento, pessoas que muitas das vezes vêm maltratadas do mundo, esperando serem consoladas e confortadas e serem colocadas de pé para que Deus obre em suas vidas. Aí vai lá, aquele cidadão é tratado, aquele cidadão é moldado, entre parênteses, louvado seja Deus, e daqui a pouco ele começa a ser honrado dentro da igreja, começa a se atribuir a ele cargos, começa a atribuir a eles responsabilidades. E sabe o que muitas das vezes acontece? Satanás vai lá, se levanta contra aquele cidadão e bota na cabeça dele: olha, meu amado, você tem um ministério sim, você tem um chamado sim, mas a igreja, ela não está dando o valor devido para o seu ministério. Aí começa o confronto. Aquele liderado que outrora era uma ovelha abnegada e dedicada, ele começa a confrontar-se com a liderança da igreja, porque ele acha que a honra que a igreja está dando para ele é mínima, segundo a grandeza do seu ministério. Existem muitas pessoas que pensam, louvado seja Deus, que existem grandes homens, que existem grandes pregadores. Não existem grandes homens e não existem grandes pregadores. Existem grandes mensagens e pequenos pregadores. Porque quando você
você desassocia a questão de grande pregador, de grande obreiro, de grande profeta, dá a entender, aleluia, que tudo aquilo que ele recebeu, que toda aquela honra que veio até ele, veio porque ele mereceu, ou porque ele tem, aleluia, capacitação para tal. Mas a Bíblia diz que a capacitação, ela não vem por meio de dons naturais,